Boa tarde, boa tarde. Hoje, 18 de outubro de 2022. Eu sou o Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Hoje nós teremos a nossa primeira aula de técnicas de controle, unidade curricular 11. Estou com a turma de Itajubá. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqueles que porventura não puderam assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e o link para vocês assistirem vai estar disponível no portal ainda hoje, tá? Tudo bem? Qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão, tá? Vocês podem usar o microfone, ativar o microfone, ou se preferirem, pode escrever no chat que eu estou acompanhando. Tranquilinho? Vamos que vamos. Essa unidade curricular, ela tem 4 semanas. A gente vai ter quatro aulas. Vocês vão ter 2 atividades EAD, né? A primeira atividade EAD, valor 20 pontos, para ser entregue dia 30, passando esse final de semana o outro, que é a semana da eleição, não pode esquecer, tá? Resolva os exercícios relacionados a técnicas de controle, individual e à distância. Espera-se resolver os exercícios. O material didático é o livro da C11, Técnicas de Controle, tá? Vocês vão usar desse livro os capítulos 2, 3, 5 e 7 para resolver essa atividade, tá? Então, vai ter 2 atividades EAD, cada uma delas valendo 20 pontos. Vocês vão ter as práticas, né? 2 práticas praticamente, vão ter 4 dias, 2 práticas. Basicamente, elas se resumem a um controle de controle de velocidade de um motor através do inversor de frequência e uma prática através de servo motor, servo posicionamento. Tá? Boa tarde, Vinícius, seja bem-vindo. Então, essas são as 2 atividades que vocês vão ter nessa unidade curricular, que é a penúltima unidade curricular do curso de vocês. Próxima atividade, o C12, tá? Que é desenvolvimento de sistema de controle, onde vocês vão desenvolver uma atividade de controle. Boa tarde, Gabriele. Aula de hoje, a gente vai ver sobre tipos de controle, rever algumas coisas lá da instrumentação, né? Áreas de controle, diagramas e blocos. Função de transferência, a gente vai falar um pouquinho, a gente cita as transformadas de Laplace, mas só cita mesmo. Tem uns exercícios de passagem não avaliativo que tem alguns bloquinhos, pede para vocês identificar alguns bloquinhos lá, tá? E vamos começar a falar dos tipos de motores, hoje só corrente alternada e corrente contínua. E depois, nas próximas aulas, a gente vai especificar mais, dando mais detalhes para vocês. Tá, de Vinícius. A referência bibliográfica, a gente tem o livro Técnicas de Controle, né? Ele está disponível para vocês aqui na aba Atividades e Conteúdos. Lá embaixo, lá, ele é o último aqui, o livro didático. Vocês podem estar observando ele online ou baixar o PDF dele tranquilamente. Literatura complementar, o livro Controle de Processos Industriais, da editora Érica. Tranquilo? Então vamos lá falar um pouquinho sobre conceitos aplicados em instrumentação de controle, tá? Sistemas de controle. Set point, que a abreviatura é o SP, tá? Representa o valor desejado estabelecido previamente como referência no qual a variável controlada deve permanecer, tá? É o ponto de ajuste, algumas literaturas colocam também, tá? Então, quando eu quero uma determinada temperatura, eu vou ajustar uma determinada temperatura. Se eu quero um forno com 200 graus, eu vou ajustar o meu set point com 200 graus. Tá? Aí a minha variável controlada vai ser a temperatura, ela vai ter que ficar próximo aos 200 graus. Se ela estiver abaixo, vai ter que gerar mais aquecimento, se ela estiver acima, vai ter que diminuir o aquecimento gerado. Aí é o sistema de controle que faz isso. A variável manipulada, que é o MV, tá? É a variável que opera com a finalidade de manter a variável de processo
que é o PV, no valor desejado. Tá? Se eu falei de temperatura, né? Então, se eu tenho um forno, né? O que vai gerar o aquecimento desse forno? Tá? Se ele é, por exemplo, um forno resistivo, a aplicação de potencial elétrico nesses resistores. Tá? Então, o potencial elétrico aplicado nesses resistores é o MV. O aquecimento gerado lá dentro vai ser o PV, que é a temperatura, e a temperatura que eu quero que seja o foco dela lá vai ser o set point. O distúrbio, tá? É uma condição que tende a afetar adversamente o valor da variável controlada. Se eu falei de um forno, por exemplo, né? Quando a gente abre a porta de um forno, tá? A gente permite que o calor saia do forno e que entre um, um processo, uma atmosfera mais fria lá dentro. Então, se é um distúrbio. Se eu colocar um produto dentro de um forno, ou retirar um produto que já está quente lá de dentro, tá? Quando eu tiro ou ponho um produto, eu estou gerando um distúrbio. Tá? E o desvio representa o valor resultante da diferença entre o valor desejado, tá? No caso que eu estou falando de forno, né? Da temperatura, e o valor da variável controlada, que também chama de erro. Então, se eu ajustar a temperatura do forno para 200 graus, tá? E essa temperatura está em 180, o erro é o 200 menos o 180. Tem um erro de 20 graus, cujo sistema de controle tem que corrigir. Aí o sistema de controle manda gerar uma temperatura maior, produzir mais calor. Aí essa temperatura vai exceder os 200 graus, aí eu vou ter um outro tipo de erro, que é o erro acima. Aí vai ter que diminuir a produção de calor para ficar oscilando. Ok, ô Vinícius, tranquilo. Fala com o Samuel, até mesmo para todo mundo aí. Se tiver alguma dúvida depois, é só mandar mensagem ou usa o fórum lá que a gente tenta tirar as dúvidas para vocês. A gravação vai estar disponível assim que o sistema liberar ela para mim, eu já disponibilizo a gravação para vocês. O PDF dessa aula já está disponível aí aqui para vocês, ó. Aula um, o C11 técnico de controle. Se vocês clicar aqui, vocês vão abrir esse PDF que eu estou apresentando aqui, esse arquivo aqui. Então, já está disponível para vocês. Tranquilo? Obrigado pelo aviso, Vinícius. Controle manual ou automático, né? O processo sempre teve, né? Assim, toda intervenção humana para processos de fabricação, que já vem desde a pré-história, né? Ele tem esses controles. E o controle ele sempre teve uma predominância manual e hoje a tendência é ter a predominância automática, mas os dois processos existem, tá? O que é um controle manual e o que é um controle automático? O controle manual, tá? A característica dele, ele exige a presença do operário no processo. Se o controle é manual, ele vai precisar do operador do processo. Tá? A função do operário que vai fazer essa operação é medição, tomada de decisão e atuação. Então, o operário que vai fazer a medição, tá, vai fazer o controle, ele tem que fazer a medição. Então, essa medição ela não chega em sinal elétrico, ela chega em forma de indicador, um display indicador, ou é uma régua, posicionamento de uma régua, entre outras coisas. Ele vai ver a medição, vai tomar uma decisão, tá? De acordo com a decisão que ele tomar, ele vai fazer uma atuação. E essa atuação também não é um sinal elétrico, é um sinal manual, tá? Abertura e fechamento de uma válvula, entre outras coisas. Aqui a gente tem um exemplo de um processo, tá? O que seria esse processo? Eu tenho um fluido que vai ser aquecido, tá? Pode ser um leite, por exemplo, tá? Aquecimento do leite para gerar um subproduto. Tá? O aquecimento desse leite vai ser através da troca de calor, esse recipiente que é um trocador de calor, com vapor. Tá? Tem uma caldeira que gera vapor, que é digamos assim, um ar, uma atmosfera, um gás, né? Um ar em forma de gás, com a temperatura bem elevada, e ele vai passar por uma serpentina, uma tubulação aqui. Quando ele passa e o tanque está cheio
do líquido aí, se tem o leite, pode ser o leite, ele vai trocar o calor com o leite, tá? E esse vapor que tem aqui vai sair em forma de condensado, que é um líquido, tá? Ele não mistura, ele passa dentro da tubulação. Tem uma tubulação aqui que faz isso. Tá? Como o processo é manual, tá? O operador vai verificar a temperatura do fluido aquecido, não precisa ser com a mão, não, tá? A gente pode ser com um termômetro de ponteiro aqui, tá? E de acordo com a temperatura que o fluido de saída tiver, ele vai controlar a válvula de vapor. Se a temperatura estiver baixa, ele vai abrir a entrada para injetar mais vapor aqui. Se a temperatura estiver muito alta, ele vai fechar a válvula de entrada para diminuir a quantidade de vapor e a temperatura diminuir. Então, todo esse processo ele é feito de forma manual. A leitura da informação é manual, não é um sinal elétrico. A tomada de decisão é pessoal do operador e o processo de atuação é manual. Tá? O operador vai lá e abre e fecha uma válvula e faz qualquer operação manual. Então, não tem nada automático aí. Esse é um processo manual. O mesmo processo sendo automatizado, tá? Controle automático, substitui o operador, porém requer a utilização de o que a gente chama de uma malha de controle. Tá? Aí, olha, mesmo processo, vai ter um fluido, vai entrar dentro do tanque para sair aquecido. Tá? O vapor entra aqui, tem uma válvula de vapor que vai passar aqui. Tá, ok? Então, como o processo funciona? A medição que antes o operário fazia, o operador do processo fazia, agora é transmissor de pressão. Esse transmissor de pressão indica a temperatura que esse fluido tá acontecendo com esse fluido. Aí o sinal vem para um controlador indicador de temperatura. Esse controlador indicador de temperatura, ele sabe a temperatura que está no fluido e ele recebe aqui, através do ponto de ajuste, tá, o set point, a temperatura que quer o fluido. Suponhamos que a temperatura aqui está, aqui em troca de calor, está em 70 graus e o ajuste aqui foi 80. Então, a temperatura do processo, variável de processo, está abaixo da temperatura de ajuste, que é o set point, o SP. Aí o que ele vai fazer? Tá? Ele vai mandar um sinal elétrico, tá? Que é um PV aqui para variável de processo, que ele manda sinal elétrico em corrente, transforma em potência para abrir essa válvula. Tá? Ele manda abrir a válvula, injeta vapor, daí a um certo tempo essa temperatura vai aumentar e ele vai estabilizar aqui, chegar na temperatura aqui, ele vai começar a fechar a válvula, vai ter esse controle aí, tá? Então, toda essa característica aí é um processo automático. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Ficou bem claro? Seguindo. Aí o controle manual, né, o investimento inicial é menor, pois necessita de equipamento menos sofisticado. Tá? O investimento do processo manual é mais no ser humano, no operador. Né? É utilizado em sistemas de controle simples, enquanto automático em sistemas complexos. O controle automático proporciona uma redução do erro com um tempo de ação e precisão impossíveis de ser realizados no controle manual. Tá? O ser humano não vai conseguir fazer isso automaticamente. Aumenta a produção com maior precisão em relação ao controle manual, principalmente em sistemas seriados. Sistema seriado é produção contínua. Tá? Aqui a gente tem um gráfico aqui do erro, olha, o desvio aqui, que é o erro, ó, sempre vai ter o desvio, tá, gente? Tá? Todo o processo vai ter o desvio. Você vai gerar uma determinada temperatura, quando você injetar um fluido, um líquido novo lá, a temperatura vai alterar. Então, quando há o erro, como é que é feita essa correção? No processo manual, olha, como ela é bem aleatória, né? Olha, o erro está pequeno, olha, o erro está grande, olha, o erro está pequeno, isso dentro da variação de tempo. O sistema automático, quando há um distúrbio, ele começa com um erro grande e gradativamente ele vai diminuindo o erro até tornar o erro quase que imperceptível. Então você tem aqui uma simetria de redução do erro aqui. Já no processo manual aqui é praticamente tentativa e erro, né?
Então, você tem uma inconstância. Tem momentos que o erro é muito grande, tem momentos que o erro é muito pequeno. E se esse, essa variação, que é esse erro, interferindo na qualidade do processo, você perde o produto. Malha de controle, né, é um conjunto formado por um elemento atuador, o elemento controlador, o elemento atuador e as variáveis de processo. Então, ali tem uma malha de controle naquele sistema. Para o sistema ser automático, tem que ter uma malha de controle. Tá? O elemento controlador, atuador e a variável de processo. O que seria isso? Tá? Na malha de controle, sinais de entrada são sinais elétricos que são sensores, transmissores, conversores, interruptores, e os sinais de entrada vai enviar informação para o elemento controlador. Esse elemento controlador, de posse do sinal de entrada, que seria, por exemplo, a medição da temperatura, tá? Ele vai tomar uma decisão e vai enviar uma decisão para os sinais de controle. Sinais de controle são sinais elétricos aplicados aos elementos finais de controle. Quem que seriam esses elementos finais de controle? Tá? São as válvulas, os motores, entre outras coisas aí. Tá? Exemplo de controlador, né? Os controladores, a gente tem o CLP. Então, o CLP é um controlador em branco, né? Você faz um programa e ele pode controlar qualquer grandeza dentro das características aí, com controle PID, todos os tipos de controle, ele consegue fazer. E eu tenho um controlador dedicado, né, que é específico para uma determinada característica do equipamento. Tá? Esses controladores dedicados são muito usados em pequenas automações, né? Controle de refrigeração, de climatização, é muito legal. Controle de fornos, tá? De estufas para temperatura, funciona muito bem, tá? Controles de nível, em algumas circunstâncias também funcionam. Tá? Mas eles são bem dedicados e eles não têm muita interação com outras partes do processo. Então, para um processo mais, digamos assim, com a dimensão maior, com uma complexidade maior, a ideia é um CLP mesmo. Os sinais de entrada, né? Se for temperatura, a gente pode estar trabalhando aqui com os termopares ou os termosresistores, os PT100, tá? A gente tem aqui os transmissores, né? Pode ser um transmissor de vazão, de pressão, de nível, de todos os tipos que a gente tem aí. Os elementos finais de controle, a gente tem a válvula com controle, válvula eletropneumática aqui com controle de posicionamento, tá? Válvula de controle, inversor de frequência casado com motobomba, tá? Aí eu consigo controlar o fluxo da vazão, tá? Se o meu objetivo fosse também controlar um sistema de ventilação, poderia ser um inversor com o motor de um ventilador, também dá para fazer isso, tá? Um controlador de potência, que é muito usado para converter o sinal do controlador do CLP lá para alimentar, por exemplo, um resistor de aquecimento, tá? Então, ele pega o sinal de 4 a 20 e converte ele no valor de tensão de 0 a 220 volts, por exemplo, para alimentar o resistor para me gerar mais aquecimento. Os damper, tá? Os dampers são essas aberturas aqui. Eles trabalham muito com muito usado em sistemas de climatização, tá? Então você tem um sistema central que gera um elemento de atuação na temperatura. Por exemplo, como nós somos país de clima quente, normalmente esses dampers nossos aqui são de refrigeração, tá? Mas tem países de temperatura mais fria e você tem sistema de aquecimento também. Mas vamos pensar na refrigeração, né? Eu tenho um jato, uma quantidade de ar frio circulando em uma tubulação e eu tenho um prédio grande e um determinado ponto do prédio, né? Cada sala, você tem os dampers que controlam a temperatura, a média temperatura na sala, e você abre e fecha essa abertura aqui, que permite com que o ar frio entre nesse ambiente. Se a temperatura estiver muito quente, ele abre. Se ela estiver muito frio, ele fecha. Aí você vai ter o set point em cada ambiente para você ajustar a temperatura. Então, são sistemas que funcionam em ar-condicionados centrais, por exemplo.
A gente tem os tipos de controle, né? O controle em malha aberta e malha fechada, né? Malha aberta é aquele em que a ação de controle independe do resultado da saída do processo, tá? A gente tem um sinal de entrada, um controlador, um sinal de controle, processo e sinal de saída, né? Características simples e de baixo custo, pode ser impreciso, não compensa as perturbações, não possui informações da variável de saída, tá? Então, o sistema em malha aberta é aquele, manda aquecer, então liga um resistor de aquecimento, aí gerou aquecimento, mas ele não está olhando a temperatura, né? Como se você for, por exemplo, quer fazer um café, por exemplo, pega um caneco, põe água lá dentro e liga a trempa. O sistema não mede a temperatura, não. Você tem que ir lá e olhar para verificar o momento de desligar. Então, em momento nenhum, você está medindo a temperatura da água. Então, tem que ter esse processo. Então, é um controle em malha aberta. Tá? Tem processos que funcionam muito bem em malha aberta, então o fato dela ser de baixo custo, aí e o processo funcionar bem, então é melhor deixar em malha aberta. Se não funcionar bem em malha aberta, a gente tem que trabalhar com a malha fechada, tá? O controle em malha fechada é aquele em que a ação de controle depende de algum modo do resultado da saída, tá? O valor desejado, que a gente chama de set point, né? Tá? Aqui a gente tem um controlador, sinal de saída do controlador, que é o atuador, ok? E a medição, tá? Uma característica da malha fechada é sempre ter, no processo que eu estou usando, eu estou medindo e estou retornando ele para o controlador tomar a decisão novamente. O controlador mandou ligar, mas ele fica aguardando o resultado no processo para mandar desligar, para fazer o controle. Se for um sistema on-off, para mandar desligar. Se não for, tá, para mandar abrir ou fechar gradativamente, se for um sistema linear, por exemplo. Tá? As características do sistema em malha fechada são complexo de custo mais elevado, possuem informações da variável de saída, então, para ser malha fechada, tem que ter a medição. Se não tiver medição, não tem como ter malha fechada. Aqui a gente tem um sistema de malha fechada, um inversor de frequência, tá? Controlando a velocidade do motor, tá? O inversor de frequência, ele altera a frequência do campo girante do motor, ele não consegue controlar do eixo aqui, tá? E a frequência do eixo, que a gente chama de velocidade do eixo, tá? É medida por um encoder, tá? Pode ser um taco gerador, por exemplo, tá? E esse encoder informa a velocidade que está o eixo. Então, você manda dar um set point no inversor aqui e manda ajustar uma velocidade lá, por exemplo, 1.500 RPM, ele vai controlar a frequência de acordo com o que o encoder retornar para ele. Quando o encoder retornar que está em 1.500 RPM, ele estabiliza a frequência. Então, essa é a característica de um sistema em malha fechada, depende da medição. O controle estabelecido na imagem a seguir é um controle em malha aberta ou malha fechada? Falem comigo. Isso aí é malha aberta ou é malha fechada? Esse é um sistema em malha fechada, tá, gente? Por quê? Olha, a variável de processo aqui é o nível de um recipiente de tanque. Você tem uma vazão de entrada, que é, e uma vazão de saída, que é S. Tá? Esses dois aqui que geram distúrbio. Tá? A variável de processo, que é o nível, ela aqui tem um transmissor de nível. Então, o PV vem por aqui. Então, se eu estou medindo, tá, estou gerando uma. Se eu estou medindo a variável de processo, estou trabalhando com a malha fechada. Tá? O valor da medição aqui é informado para um controlador indicador de nível, o leak. Esse leak também recebe do set point, o quanto que eu quero de nível aqui para ajustar. E ele, de acordo com o valor medido e o valor do set point, ou seja, o erro que tiver entre eles, ele vai mandar um sinal. Esse sinal é chamado de MV,
tá? Da variável manipulada. Esse sinal, que é um sinal de corrente, ele é convertido aqui de corrente para pressão, tá? Que a válvula trabalha com pressão aqui, e de acordo com o valor da corrente, vamos ter uma determinada abertura dessa válvula de entrada aqui, tá? De maneira que ela pode estar totalmente fechada, totalmente aberta ou qualquer posição intermediária. Então, isso aqui é um sistema em malha fechada, ok? Dúvidas, perguntas? Seguindo aqui, agora a gente vai falar de diagramas e blocos, tá? Os diagramas, valeu, Pedro, obrigado. Os diagramas são parte integrante dos processos de automação industrial, seja na área mecânica, como os diagramas de tubulações, os vários diagramas elétricos de partida de motores, diagramas pneumáticos, hidráulicos, assim como os diagramas de malha de instrumentação. Desta forma, a automação e os diagramas estão interligados. O técnico deve ter conhecimento pleno desse assunto, pois a construção de um modelo de gerenciamento de desempenho é estipulada através dos diagramas de processos industriais e necessita de conhecimento do sistema a ser avaliado e controlado. Para desenvolver um projeto de automação, é necessário conhecer muito bem cada uma dessas áreas e seus respectivos diagramas. Teremos alguns diversos diagramas utilizados na automação. Então, tem muito tipo de diagrama, a gente viu alguns em implementação, mas a gente vai falar de alguns agora também, né? Dentre os diagramas mais conhecidos mundialmente, tá? Podemos citar alguns como diagrama comutativo, diagrama de Euler, diagrama de Gram, diagrama de Stiscal, que é a espinha de peixe lá, a gente vai falar dela daqui a pouco, diagrama de Luhmann-Spaun, diagrama de Venn, diagrama de circuito, diagrama de bloco, a gente vai falar também, diagrama de fase, diagrama de Hertzsprung-Russell, o diagrama de Lex, o Pareto que a gente viu na gestão da manutenção, diagrama de força cortante, momento fletor, isso é mecânica, diagramas esquemáticos, os diagramas que a gente viu aí ao longo da nossa jornada, aí, principalmente em ADA. O diagrama eletrônico, geralmente os circuitos eletrônicos são muito complexos, além dos métodos normais do circuito impresso, existem outras formas mais avançadas de produção. Hoje tem muita tecnologia na eletrônica, né? O diagrama eletrônico deixou de ser um circuito propriamente dito e passou a ser encarado como um componente eletrônico, né? Então, quando a gente pega uma placa pronta dessas de alta tecnologia, a gente considera ela como um circuito já pronto, nem faz manutenção nela mais. Por exemplo, temos circuito integrado, os microcontroladores, entre outros. Aqui a gente tem um exemplo do circuitinho eletrônico básico, que é uma fonte, né? Tá aqui a entrada da tensão alternada com transformador de center tape, VAC, CT, VAC, a retificação, filtro, retificou, filtrou, esses dois circuitos integrados LM317, que é o regulador positivo, e 337, que é o regulador negativo, tá? Vão fazer com que essa fonte seja uma fonte ajustável de 0 a um determinado valor positivo e de 0 a outro determinado valor negativo. Esse valor vai ser menor que 35, que é o limite dado por esse capacitor aqui. É lógico que a determinação do valor vem do transformador. O diagrama eletrônico nos dá a ideia de como montar um circuito através do layout de montagem, da descrição dos componentes, de seus valores e das suas respectivas ligações. É através do diagrama eletrônico que montamos o circuito impresso. Tá? Isso aqui é uma placa de circuito impresso e, posteriormente, a placa eletrônica com seus componentes, conforme as figuras a seguir. Então, esse aqui é um exemplo de um circuito. Tá? Então, montar aqui, a placa está pronta aqui, tem que chegar com os componentes, encaixar, são o que a gente chama esses desenhos em cima dela aqui de máscara de footprint, que facilita a inserção dos componentes na primeira montagem e na manutenção facilita a identificação do componente que está nela em relação à manutenção. Do lado de cá a gente tem uma placa pronta, que não é a mesma de cá, tá? Só para identificar os componentes, né? Aqui, isso aqui é um capacitor eletrolítico, esses dois caras aqui são os relés, isso aqui são os resistores, ó. Sequência de resistores, aqui também são resistores.
conector parafusável, um conector DB9, tá? Diodos emissor de luz, estão todos acesos aqui na placa. A chave táctil, essas aqui. Circuitos integrados, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem vários circuitos integrados aqui. O capacitor de cerâmica está aqui. Um transistor está escondidinho aqui. E uma chave normal de alavanca, aqui, ó, essa azulzinha aqui. Então, são exemplos de uma montagem eletrônica, tá? Que faz parte do sistema de automação. O diagrama elétrico, que é aquele que vocês estudarem na ninhada, né? Um diagrama elétrico é um desenho de ligações e dos elementos elétricos, tais como disjuntores, contatores, relés, motores elétricos, soft starter, inversor, fontes de tensão, fontes de corrente, de modo que forme uma sequência lógica de ligação. Veja a figura abaixo um diagrama elétrico conforme a norma IEC 60617. Isso aqui é uma partida direta de motor, né? Alimentação, disjuntor motor, contator, relé térmico, motor. Aqui tem o CLP, os elementos que vão ligar e desligar, sinalização, todos eles estão aqui. E é lógico que se tem um diagrama aqui, tem um layout, um painel para ser montado, tá? Tanto na porta quanto no interior do painel. Sistema pneumático, né? O diagrama pneumático apresenta todos os elementos do comando, controle e sinal. Os elementos auxiliares do circuito pneumático, a montagem ou manutenção do sistema pneumático, são representados conforme a norma ABNT 8896, né? Que é as simbologias, que é um sistema pneumático com controle do cilindro de duplação, né? Dupla regulagem de velocidade, uma válvula 5 vias aqui, uma chave 3 vias, uma válvula temporizadora aqui, um fim de curso, esse cara aqui, ó, tá, que avisa lá. Então, ele deu um pulso aqui, ele avança, chegou cá, ele conta um tempo e volta. Tá? Aqui a gente tem a unidade de conservação, que é esse 01 aqui, esse 12 aqui é o distribuidor. Então, os componentes que estão no desenho aqui, no diagrama aqui, estão na montagem. A unidade de conservação, distribuidor, válvula temporizadora, a válvula 5 vias, tá? Os reguladores aqui, ó. Ok? Tudo na montagem. Tem o diagrama hidráulico também, né? É similar ao pneumático, porém apresenta, além dos elementos de comando e controle, sinal e elementos auxiliares, o diagrama do circuito de potência hidráulica, né? A gente tem um sistema, uma unidade hidráulica aqui, uma bomba hidráulica, uma motobomba aqui, com reguladora de pressão, um tanque, tem tudo aqui, tá? Que tem que ser ligado, né? Isso também é muito utilizado para manutenção de máquinas e equipamentos e são apresentados conforme a norma ISO 1219 e DIN 24300. Então, que é o duplo cilindro dois cilindros de duplação, a válvula 4 vias, duplo comando elétrico, tá? Sem mola, ST de memória, e uma válvula aqui 3 vias, centro aberto, tá? Retorno por mola aqui. Então, a gente tem esses controles aqui. Aí, voltando para a gestão, tem os diagramas de gestão, né? Você lembra do espinho de peixe aí, ó? Um desenho diferente aí. Os diagramas mais conhecidos mundialmente é conhecido como espinha de peixe, ou Yaskawa. O diagrama de causa e efeito. Ele apresenta uma estrutura hierárquica com as causas, tá? E seus respectivos efeitos, distribuídos em 6 categorias. Cada categoria começa com M, por isso esse diagrama também é conhecido como 6M. Tá? Veja abaixo suas restrições, né? Que tá? Tem um problema, o que pode, cita um problema que a máquina ou o processo pode ter, tá? E esse problema está aqui. O que pode gerar esse problema? Através da mão de obra, do material, do método, da máquina, da medida, do meio ambiente. A ideia é fazer tudo isso aí antes que o equipamento dê o defeito, para quando ele der o defeito, se ele vier a dar o defeito, você já está prevenido, tá? Você pode gerar planos de manutenção preventiva, substituir componentes com previsão de desgaste por material, né? Então, você tem todas essas características. Causa e efeito pode ser mais de uma, cada efeito pode ter mais de uma causa,
Em outras palavras, um problema técnico qualquer pode ser causado por mais de um motivo. Você precisa descrever todos os motivos geradores de uma falha e as possíveis soluções para as melhorias do processo para que o problema não ocorra no futuro, ou que seus efeitos não tragam tantos prejuízos à empresa. Tá? Essa é a ideia desse diagrama aí de causa e efeito. O diagrama de instrumentação trata-se dos documentos que contemplam todo o projeto detalhado de uma da planta, como com definição das funções envolvidas e as interligações entre elas, fazendo-se a representação de acordo com a localização física de cada instrumento ou função. Os diagramas de instrumentação são elaborados com base na norma ISA S 5.1, que tem como objetivo estabelecer as informações necessárias e também os detalhes opcionais para os diagramas. São utilizados largamente pelos técnicos em vários momentos, principalmente no momento da implementação e também no momento do comissionamento, condicionamento e startup da planta. Aqui a gente tem um diagrama de instrumentação, esse é o diagrama de intertravamento, né? Quais as condições que permitem o enchimento do tanque A ou o enchimento do tanque B, tá? Então, você tem a questão do intertravamento aqui, e esse aqui é um diagrama PID, tá? No processo, com todos os instrumentos, características dele aqui, tá? Controle de processo de batelada envolvendo controlador, mostrador compartilhado e controlador programável, aqui tem o CLP também. Então, você tem essas características. Diagramas de blocos, tá? Dentro das técnicas de controle existem vários diagramas, como vimos, né? Acabou de ver vários aí, porém um dos diagramas se destaca por gerir todos os outros, né? Ele coordena os outros. É o diagrama de bloco, que é a representação gráfica de um processo ou modelo de um sistema complexo, através de figuras geométricas e ligações, descreve a relação entre cada subsistema e o fluxo da informação. É a representação gráfica da solução de um problema, né? Os símbolos devem ser dispostos em ordem lógica e com a sintaxe correta para atingir o objetivo de resolver o problema. Sempre pensa em problema, né? O problema é sair o produto lá na frente, lá sem manutenção. Então, esse é o objetivo. Diagramas diferem dos fluxogramas por representarem pequenas partes de um grande sistema com foco no processo lógico. Tá? Sempre foco no processo. Aqui a gente tem um sistema de controle sequencial, né? Como exemplo, tá? Onde o que acontece aqui, né? Olha, esse processo sequencial, você vai apertar um botão, a máquina vai fazer um determinado produto, vai depois liberar, você aperta o botão, ela faz outro, então é em sequência, assim dizendo, tá? Um dispositivo de comando é acionado por um operador, então precisa ter um operador aqui. Esse dispositivo de comando pode ser uma botoeira, uma chave rotativa, uma chave seccionadora, até mesmo acionamento de um sensor com a chegada de uma peça num processo semiautomático. Tá? É um sinal transmitido para o dispositivo de processo que irá atuar de maneira pré-determinada. Nesse dispositivo de processo pode ser um relé, um temporizador, um contador, um cartão lógico, um controlador lógico programável, então todo esse dispositivo de processo aqui. Então, depois vem para cá para o 3, o sinal de detecção é enviado ao dispositivo de sinalização, tá? Se vai ter uma sinalização que o processo vai estar sendo executado através de uma lâmpada, de um LED, do anunciador, de uma cigarra, uma buzina, campainha, o que for melhor aí. Depois o sinal de controle resultante do sinal de processo ou detecção é transmitido ao dispositivo final de controle. Aí você vai ter o acionamento do contator, do relé de estado sólido, do solenoide, você vai abrir a válvula lá. Então o sistema vai executar isso aí. E o sinal é transmitido do dispositivo final de controle sobre o dispositivo controlado, né? Então o contator aciona o motor, o relé pode estar acionando a válvula, o aquecedor ou o cilindro para gerar o processo, aí começa a atuar no processo. Com a atuação dos dispositivos controlados, a variável controlada atinge uma condição pré-determinada e os dispositivos sensores de proteção atuam, né? Aí, ou seja, já está saindo o produto lá, aí você vai ter
alguém vai estar avisando que o produto está ok, através da chave fim de curso, ou da chave de nível, da chave de pressão, da chave de proximidade, do relé, sobre relé térmico, relé sobre corrente. Então, de algum elemento vai estar atuando. E, por último, um final de detecção, que significa a condição de variável dispositivo de sinalização ao processo para a próxima sequência de operação. Ou seja, terminou a sequência, vai começar outra, ou seja, vai indicar através da sinalização. Então, aí esse processo ele fica rotativo, ele é contínuo, tá? É o controle sequencial. Então, isso aí tudo através de diagramas de blocos. Como funciona. Também temos outros exemplos de diagrama de blocos, muito utilizados por técnicos de automação. São os diagramas de processo de instrumentação, os diagramas de blocos de funções para o CLP, né? Programação de CLP em blocos funcionais. Os diagramas de blocos de robô, na robótica também você tem a programação por robô. A camada de aplicação, aí você já é para a rede, já utiliza o conceito de blocos para realizar todas as suas funções. Existem 3 tipos de blocos na camada de rede lá, né? Blocos de recursos, blocos de transitores e blocos de função, as redes industriais, né? A gente tem aqui os blocos de recursos, transitor e função, né? O bloco de função tem a função automática de encapsulamento básico, né? De juntar todas as informações. Conexão através de uma rede de Modbus, por exemplo, né? Mas pode ser outros tipos de rede. Registro aberto, permitir controle determinístico. Então, a função dele faz isso. O bloco de recurso, né? Informação geral de equipamento, recursos de relacionado a temporizador, você vai contar tempo, tudo é em recurso. E o bloco transdutor, a entrada, para entrada e saída de informação específica, né? Então, os sensores vão estar ligados nele, ele vai pegar esse valor e juntar ele para depois o bloco de função encapsular e enviar para frente. Tá? E que do transdutor também tem a questão de calibração e configuração. Representação gráfica de um diagrama de blocos é uma representação gráfica das funções desempenhadas por cada subsistema e o fluxo de sinal entre elas, né? Você tem um processo grande, você vai criando pequenos blocos para representar os processos menores dos subsistemas. Esse diagrama descreve o interrelacionamento que há entre os subsistemas que compõem o sistema global que estamos estudando. Seu objetivo é analisar, projetar e melhorar os sistemas. Ao contrário de uma representação matemática abstrata, uma simples fórmula, os diagramas de blocos têm a vantagem de indicar realisticamente o fluxo de sinal. A gente tem exemplo aqui, né, do sistema de controle em malha fechada, né? Vamos dar o passo a passo diagrama para melhor entendimento, né? Então, aqui entra o set point, tá? Que vai ser um transdutor aqui, depois vai ter um misturador aqui, né, que vai vir o sinal da realimentação, juntou isso aqui, vai gerar o erro, que vai vir para o controlador aqui, depois vai ter a atuação e vem. Então, tudo isso aqui é em sistema de blocos. Vamos estudar os elementos básicos desse diagrama, né? Aqui a gente faz a soma dos pontos, o X aqui, o Z, tá? Aqui vai ficar X mais ou menos X mais ou menos Z, né? Que pode estar positivo ou negativo. A descrição do bloco e o ponto de derivação. Aí esses blocos aí, tá? Como é que esses blocos se interagem, né? Vamos realizar a redução do bloco em série. Se os blocos estiverem em série, tá? Aqui, ó, tem uma variável de entrada que é o R1, ele tem uma ação G1 que vai gerar a saída Y1, tem uma ação G2 que vai gerar a saída Y2. Quando os bloquinhos estão em série aqui, pode pegar esses dois bloquinhos aqui, não tem nenhuma derivação entre eles, e pode deixar um bloco só com a multiplicação deles, G1 vezes G2. Então, eu pego aqui, a minha entrada é R, G1 vezes G2, que é esses dois blocos aqui, e a minha saída Y2. Tá? A função de transferência resultante no sistema série é o produto da função de transferência dos elementos. Aqui eu tenho uma função de transferência, aqui tem outra função de transferência. E se for em paralelo, né, faremos a redução do bloco em paralelo. Então, aqui eu tenho a minha entrada aqui, e ela tem 3 caminhos para seguir, G1, G2 e G3. Isso é usado no sistema PID, por exemplo, tá? Aí, ó, observe que o G1 tem uma ação positiva, o G2 é positivo e o G3 está negativo. Quando os três estão em paralelo, é a soma algébrica deles. Então, R vai ser G1 mais G2 mais G3. Só que o G3 está com sinal negativo, fica menos G3.
Então, a função de transferência resultante do sistema paralelo é a soma da função de transferência dos elementos, conservando o sinal. Não pode esquecer do sinal. Aí a gente tem aqui mais exemplos, né? Ó, esses dois aqui vai gerar esse, esses dois aqui vai gerar esse. Ok? Aí, olha, como já deu uma reduzida no sistema. Né? Aqui a gente tem esse mesmo processo aqui, já representado aqui. E depois, usando a transformada de Laplace, transforma na equação matemática. Isso a gente não vai discutir, né, a nível técnico, a nível de engenharia. Mas temos procedimentos para fazer isso. É o resultado da função, né, que vai chegar aqui. Então, essa função de transferência em malha aberta ela fica só G vezes H, né, uma função de transferência G vezes H. E se ela for em malha fechada, é G dividido por 1 mais ou menos G vezes H. Então, vai estar as características aí. Função de transferência, né? A teoria de controle, as chamadas funções de transferência, são comumente usadas para caracterizar as relações entre entrada e saída dos componentes ou sistemas que podem ser descritos por equações diferencial. Aí gera a equação matemática do processo. Essas funções têm como objetivo representar matematicamente as modificações impostas pelos sistemas às suas variáveis de entrada, gerando sinais de saída em função das transformações ocorridas pelos sinais de entrada. A transformada de Laplace, que é um sistema que trabalha com integral, né, é uma ferramenta muito útil no estudo de sistemas dinâmicos, pois transforma as equações diferenciais que descrevem esses sistemas em equações algébricas. Além disso, introduz os conceitos dos polos e zeros para os sistemas dinâmicos, que facilitam, para engenheiros e técnicos, a interpretação desses sistemas e o projeto de sistemas para o seu controle. Algumas características do teorema de Laplace, né, ele é um modelo matemático expresso através de uma equação diferencial que relaciona a saída com a entrada. Então, a relação da entrada, como se comporta a saída em função da entrada. E na função de transferência vai ter todas as opções de variáveis, inclusive o tempo. Independente da magnitude da natureza da entrada, inclui as unidades de entrada e saídas, não fornece informações à estrutura física do sistema, o que tem no sistema, e pode ser estabelecida experimentalmente, introduzindo entradas conhecidas e analisando as saídas. Então, aí você pode gerar uma função de transferência através de tentativa e erro. Vamos conhecer um pouco sobre o Teorema de Laplace, né? O Teorema de Laplace, assim denominado em homenagem ao matemático e astrônomo francês Pierre-Simon Laplace, tá? Que é de 1749 a 1827. Tá? Daqui 5 anos nós vamos comemorar 200 anos que ele morreu, né? Infelizmente. É um matemático utilizado para simplificar o cálculo de determinantes de matriz quadrada. Então, o modelo matemático dele simplificar determinantes de matriz quadrática. Determinante é a simplificação, né? Proporcionando a possibilidade de decompô-lo em números menores, conforme veremos a seguir. Então, aqui a gente tem a aplicação da Laplace, tá? Que é aqui x, g e s. O s é a variável complexa. Tá? Então, esse s entre parênteses aqui é sempre uma variável complexa, tá? Uma derivada, por exemplo, tá? E aqui o g é a função de transferência, que é o bloquinho aqui. O x é a transformada de Laplace da entrada, então a Laplace da entrada. E o ys é a transformada de Laplace da saída. A função t é uma função de tempo em que a função de tempo é igual a zero para t menor que zero, tá? Então não existe t menor que zero, tá? E L é um operador de Laplace, tá? Um símbolo operacional que indica que a grandeza que ele antecede vai ser transformada por meio da integral de Laplace. A integral de Laplace é essa aqui, tá? A função que transforma Laplace é dada por f é Laplace, f do tempo igual a f, essa função é essa aqui, isso aqui é o símbolo da integral, do tempo zero até o infinito, número de Euler que multiplica S, tá? Que é a função número complexo do tempo, em função do tempo com a variável da derivada do tempo. Então, tudo isso é uma equação matemática de terceiro grau.
Aqui são alguns elementos que se equivalem na transformata, né? Uma coluna do centro equivale a outra na transformata de Laplace. Bem louco, tá? E agora, para finalizar, a gente vai falar de motores elétricos, tá? Começar a falar de motores, semana que vem a gente continua falando de motores. Motores elétricos, conforme você já estudou, divide basicamente em dois tipos principais: o motor de corrente contínua e o motor de corrente alternada. Motores de corrente contínua são motores de custo elevado, são muito caros, tá? Que necessitam de uma fonte de corrente contínua ou de um dispositivo que converta a corrente alternada em corrente contínua. Durante muito tempo, nós tivemos aí no setor industrial aí, a seguinte máxima, né? Olha, eu preciso trabalhar com velocidade, alterando a velocidade? Não, posso trabalhar com uma única velocidade. Então, eu vou usar o motor de corrente alternada. Por quê? Porque o motor de corrente alternada é mais barato, tá, para adquirir, ele tem uma quantidade menor de manutenção, é muito difícil ele estragar, a durabilidade dele é enorme. É, o consumo de energia dele é menor, ele é menos complexo o seu acionamento, então ele tem muitas vantagens sobre o motor de corrente contínua. Só que se eu precisar de variar a velocidade ou precisar de muita força na hora de arrancar, aí o motor de corrente contínua já é maior, já é melhor. Aí já é necessário usar o motor de corrente contínua, tá? Aí o que acontece? Você tem esse sistema de motor de corrente contínua, você tem ele é mais caro para produzir, ele tem a característica de requerer manutenções preventivas em curtos intervalos, dependendo da aplicação do tipo de motor. Cada 30 dias tem que parar para fazer a verificação. Tem um desgaste das partes móveis dele, das escovas elétricas. Então, você tem muitos fatores para isso. Tá? Pode funcionar com a vantagem do motor de corrente contínua, pode funcionar com variável ajustável entre amplos limites e se prestam a controles de grande flexibilidade e precisão. Então, essas são as principais vantagens dele, que hoje, com o recurso da eletrônica, através do inversor de frequência, tem se conseguido fazer, conseguido substituir, em grande maioria dos casos, não 100%, a aplicação dos motores de substituição dos motores de corrente contínua no processo industrial para os motores de corrente alternada através com controle por inversor de frequência. Aí você tem um ganho muito melhor, tá? Mas existem algumas aplicações que não dão para nelas não são possíveis substituir o motor de corrente contínua por um motor de corrente alternada. Exemplo, tá? Essas locomotivas de trem aí que carregam aí 300, 400 vagões carregados aqui na minha região aqui, passa o trem da Vale, por exemplo, tem alguns que são quase 500 vagões com minério de ferro para ir para o porto, tá? E quando um trem desse para, como é que arranca? Tá? Essas locomotivas, elas funcionam com motores de corrente contínua, tá? Quando uma delas passa perto da gente, a gente vê aquele barulho, né, que é um barulho de um caminhão, né, de um motor a diesel. Na realidade, o que tem a diesel ali, o combustível de funcionamento delas é o diesel, é um gerador. Então, tem um gerador a diesel que gera o potencial elétrico que vai ser aplicado ao motor de corrente contínua que vai fazer ela movimentar. Elas não funcionam com motor de combustão, tá? Então, essa tem essa característica. Então, o que para esses processos que exigem muita força em velocidade zero, o que é velocidade zero? Eu estou parado e o trem estou parado e tem que movimentar. Então eu tenho que fazer força para sair do lugar. Antes de girar, já tem que fazer força. Isso o motor de corrente alternada não consegue, mas o motor de corrente contínua consegue. Então, as aplicações com motor de corrente contínua, onde elas vão ficar? Tá? Nessa situação aí de controles de máquinas de muita força, tá? Tem uns processos na mecânica, processo de trefilamento, que se fala que é esticar o ferro, tá? Usa motor de corrente contínua, tá? No setor industrial, trens, metrôs, tá? Os teleféricos, assim, que usam através da eletricidade, trabalham com motores de corrente contínua.
a parte embarcada, né, a parte móvel, né, os motores hoje, por exemplo, a gente tem os drones, tá, os motores que tem no veículo de carro, por exemplo, com exceção do motor de combustão, né, motor de para-brisa, motor de subir e descer vidro, entre outras coisas, bomba de gasolina, bomba de limpador de vidro, que já tá, tudo são motores de corrente contínua. Na nossa residência, a gente tem aí impressoras, tá? Trabalham com motores de corrente contínua. São motores pequenos que vão funcionar muito bem em corrente contínua. Para o setor industrial, tá? O motor de corrente alternada já é mais definitivo, tá? Já é mais viável para trabalhar. O motor de corrente alternada são motores mais utilizados porque a distribuição de energia elétrica é feita normalmente em corrente alternada, não necessitando de um conversor. Podem existir dois tipos, né? O motor de indução monofásico, que é um dos componentes eletromecânicos mais utilizados devido à eficiência e simplicidade. Tendo em vista que a maioria das aplicações residenciais, comerciais e algumas indústrias exigem pouca potência, como em ventiladores, eletrodomésticos e bombas de pequeno porte. E tem um motor de indução trifásico, que é o mais utilizado na indústria. Ele opera normalmente a uma velocidade constante, que varia ligeiramente com a carga mecânica, aplicada ao eixo devido à sua simplicidade e robustez. Tá? Sobre motores, né? A gente está num período de transição da nossa vida aí, dos veículos de propulsão a combustível, né, de combustão interna, para os veículos elétricos, né? O interessante é o seguinte, né? As máquinas elétricas, esse motor de corrente alternada aí, por exemplo, que é a máquina do Tesla, tá? É, ele já hoje já é produzido com alteração de materiais e tudo. Ele é um motor chamado de motor de alto rendimento, que ele tem 97, 98% de rendimento. Isso significa que da energia que ele absorve, da energia elétrica que ele absorve, ele entrega no seu eixo proporcionalmente 98% dessa energia. Se a gente comparar isso com o motor de combustão, tá? O motor de um veículo, de um carro, na melhor das situações, tá? Na melhor das situações, todo ajustadinho, tudo bonitinho, o máximo que ele consegue entregar é 33% da energia, tá? É, da conversão de combustível para energia. Então, os outros 66%, 66,7%, tá? Transformado em calor, perda em atrito e outras coisas. Então, equipamentos que têm muitas partes, principalmente mecânicas, tem muita perda de energia. Então, por isso que o veículo elétrico, hoje, ele vai ser um veículo, já é um veículo com uma quantidade menor de peças, tá? Ele vai usar um motor, que é um motor específico para a parte automotiva, que você tem um controle tipo um inversor de frequência, só que um inversor de frequência específico para a área automotiva, um motor bem dedicado, né? É uma mistura de motor de corrente alternada com motor de corrente contínua, né? Um motor de passo. Então, um motor bem híbrido, que é o motor do Tesla, tá? Mas com eficiência enorme, tá? E ele vai ter uma economia de energia, está tendo uma economia de energia muito grande. Então, essa característica. Para o setor industrial, motor de indução trifásico, tá? O melhorzinho deles. Aqui a gente tem uma tabela comparativa com os motores, tá? Dentre essas duas grandes divisões, temos as subdivisões, conforme a figura abaixo, né? Motor de corrente alternada. A gente tem o monofásico, o universal e o trifásico. O monofásico, a gente pode ser... Essas máquinas de corrente alternada, elas podem ser síncronas e assíncronas. Síncrona é quando a velocidade dela é sincronizado com a frequência da rede. Essas máquinas síncronas, elas são mais caras, tá? Elas podem ser gerador também, tá? Ok? O motor é o gerador, tá? Então elas têm uma velocidade bem definida, mas são muito caras o processo dela. O assíncrono, tá? Já é um sistema de aspecto construtivo mais barato, mais viável, que ele que é o mais usado. Do motor monofásico mais usado é o gaiola de esquilo, rotor bobinado sai mais caro, tá? Mas funciona.
O mais comum dele aqui requer menos manutenção, é mais barato e tudo. Gaiola de esquilo, dentro do gaiola de esquilo a gente tem vários aqui da classe dos monofásicos, é o split phase, capacitor de partida, capacitor permanente, polos sombreados, capacitor de valores. Assim como a gente tem para o trifásico, o assíncro também de gaiola e anéis, menos, não precisa do capacitor, tá? Ok? O trifásico não precisa do capacitor, o monofásico é que precisa. Esse de anéis aqui, somente para aplicações bem específicas, para a mesma potência, ele chega a ser 10 vezes mais caro que o de gaiola, então praticamente inviável, o desgaste dele é maior, tá? E a função de ter os anéis nele é variar a velocidade. Então, essa variação de velocidade se consegue com o inversor de frequência e não precisa chegar a preço tão grande assim. As máquinas trifásicas síncronas hoje mais usadas são imã permanente, polos salientes e polos lisos, tá? E são máquinas principalmente para geradores, né? Gerador de energia. Os motores de corrente contínua, a gente tem os motores de excitação séria, excitação independente, excitação compound. A excitação é a mesma coisa do motor, vale para o motor de corrente alternada, né? Todo motor ele roda pela interação entre dois campos magnéticos. O campo magnético do estator, da parte do motor que não se movimenta, com o campo magnético do rotor, que é a parte do motor que se vai movimentar, o eixo. Tá? E eu preciso de dois campos. Aí o motor de corrente contínua se classifica em função desses campos, né? Excitação série, né? A mesma corrente que passa pelo rotor passa pela excitação do estator. Independente, são duas correntes independentes. A compound, tá? É uma mistura, parte dela passa, outra parte não passa. E ímã permanente, tá? Na parte estática dele não tem corrente elétrica, tem um ímã permanente lá. Tá? Esses motores são motores menores. Tá? A parte de automotiva, todos os motores são de ímã permanente. Tá? Mas são muito bons também, tá? Durabilidade bem grande. Tanto que os motores usados na parte elétrica de carro são muito difíceis de dar defeito. Tá? Ok? Aqui a gente tem o exemplo do motor de indução trifásico, é esse motorzinho aqui, tá? É o motor mais utilizado pelo setor industrial, pode ser ter a sua corrente de partida controlada através da chave soft starter. Uma das características desse motor aqui é que a corrente de partida dele é muito, mas muito maior que a corrente de trabalho, né? Se a corrente de trabalho dele é 10 amperes, a corrente de partida normalmente é de 6 a 8 vezes, né? Então, se ele no trabalho ele gasta 10 amperes, na partida ele gasta 60. Então, ficar partindo desses motores não é muito legal. Então, tem vários meios de partida. Vocês fizeram a partida estrela triângulo, tem a soft starter, tá? Até o mesmo inversor ele dá uma suavizada na corrente de partida, de maneira que você não tem esses picos de corrente que danificam o sistema elétrico do sistema de distribuição de energia. O inversor de frequência pode alterar a velocidade do inversor do motor, além de fazer a reversão também. Dúvidas, perguntas? Falem comigo. Vocês podiam fazer o seguinte, dar uma conferida na atividade 1 lá, tentar fazer ela, tá, ok? O sistema de plataforma, ele tá dando, vocês têm duas oportunidades para fazer. Se fizer uma vez e não abrir de novo para vocês dão um toque na monitora, na Kelly, passa uma mensagem para ela, ó, fiz atividade uma vez e não permitiu fazer a segunda vez. Aí vocês têm a oportunidade de fazer a segunda vez, ok? Não deixa para a última hora, que no final de semana ela não vai trabalhar. Então, tentem fazer. Se tiver dúvida, manda essas dúvidas para mim pelas mensagens ou através do nosso fórum, que eu criei o fórum lá para a gente fazer isso, tá ok? Quaisquer dúvidas está aí. Ninguém pôs nenhuma dúvida aí? Eu vou encerrar a gravação, mas vou continuar aqui se alguém quiser conversar, fazer qualquer coisa, tá? Desejo a vocês uma excelente tarde, uma excelente semana, tá? E obrigado pela presença e até a semana que vem. Tudo de bom para vocês. Vou encerrar a gravação, mas vou continuar aqui. Daqui a pouco eu ponho a gravação lá para vocês, tá?